Queridos, Salmos 46, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, já temos ali projetado também. Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus. Esse salmo ele é de autoria dos filhos de Corá, que eram levitas, e os levitas eles tinham muitas funções, dentre elas serem cantores, serem músicos, também eram porteiros, eram também seguranças, eram responsáveis pelos utensílios do templo, mas esses aqui em especial eram cantores e músicos, e eles escreveram esse salmo para trazer uma mensagem de esperança, talvez para um coração aflito, e eles diziam exatamente isso: o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é a nossa torre segura, é o nosso refúgio. Em outra versão ele diz também: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E eu não sei como é que você adentrou este lugar, não sei como é que está o teu coração, não sei se você está preocupado com os teus compromissos que você tem que honrar, ou talvez lutando com alguma enfermidade, ou lutando com provações, situações da vida, mas tenha uma certeza: o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa torre segura, e Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para nos abençoar. Sabemos que passamos por tribulações, por aflições, por medos, por dificuldades, por crises. Não estamos isentos nessas questões, mas em tudo precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Em tudo precisamos confiar. O Senhor Jesus mesmo nos alertou. A palavra de Deus nos diz no Evangelho segundo João, no capítulo 16, 33, ele disse: olha, tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz, mas ele diz assim, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa versão falam: tenham coragem, eu venci o mundo. E é certo que precisamos confiar no Senhor, mas nós somos humanos, nós somos falhos, temos inquietações, ficamos preocupados, ansiosos, e daqui a pouco, quando nos pegamos, estamos com medos, sem saber o que fazer, e por causa dessa nossa fraqueza nós ficamos temerosos. Mas o Senhor nos chama nessa noite, chama para que venhamos confiar nele, e eu quero trazer uma palavra de conforto ao teu coração, quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de um Deus todo-poderoso, que está presente na hora da angústia. Ele está presente em todo momento, mas é na angústia que Ele nos diz: da angústia estarei contigo, Ele me invocará e eu lhe responderei. É esse Deus que servimos, e algumas vezes nós não lembramos disso, nós ficamos tão preocupados e tão aflitos que esquecemos do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E eu quero lembrar para você, trazendo duas narrativas, duas ilustrações de pessoas que confiaram no Senhor e viram o poder de Deus, o poder do Senhor dos Exércitos, que luta pelo seu povo. E eu quero começar falando de um rei,
que está lá no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quero que você acompanhe na sua Bíblia, que fala sobre a vitória do povo de Deus liderado pelo rei Josafá, e fala sobre um rei que temia o Senhor, que estava diante de Deus e passou por uma grande provação. É uma história bem conhecida, que nós vamos refletir nessa noite, e diz assim o texto do livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, ele diz que os moabitas, os amonitas e alguns meunitas entraram em guerra contra Josafá e informaram para ele o seguinte: olha, está vindo contra você um grande exército, está vindo contra você um grande exército. E talvez aquele rei ficou preocupado, porque agora ele sabe que diante dele está uma grande batalha, e talvez diante de você também está uma grande batalha, uma grande luta. E nós estamos em guerra espiritual, nós estamos em luta, nós estamos em uma guerra que a gente não consegue ver com os nossos olhos humanos. E falamos no primeiro culto que temos um grupo de pessoas que estão se dedicando para louvar o Senhor, para iniciar essa batalha diante de Deus, para que nós possamos vencer essa guerra. E é o Senhor dos exércitos que luta por nós. A palavra de Deus nos diz então que, diante daquela situação, daquela dificuldade que o rei Josafá estava passando, o versículo 3 fala que ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em toda a terra, em todo o reino de Judá. É interessante pensar que quando estamos aflitos, quando estamos preocupados, nós às vezes ficamos desesperados, não sabemos o que fazer, mas esse rei, ele fez algo diferente. Ele decidiu consultar o Senhor, decidiu buscar o Senhor e se humilhar na presença de Deus, porque quando jejuamos, quando oramos, nós buscamos o Senhor. E diz o texto bíblico que ele reuniu todo o povo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, e ele se levanta no meio da assembleia ali de Judá, de Jerusalém, e começa a orar a Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Quando estamos desesperados, preocupados, e é certo que não devemos buscar a Deus somente neste momento, mas temos a certeza que na angústia Ele está conosco, que o Senhor dos exércitos está conosco em todos os momentos. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 6 do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, que o rei orou ao Senhor dizendo assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Ele começa exaltando a Deus, glorificando o nosso Deus, dizendo que Ele é o Deus dos céus e de fato Ele é o Criador de todas as coisas, e ninguém pode ir contra o Senhor, porque todo o reino que se levanta é permissão do Senhor, toda autoridade é constituída por Ele. E Ele diz: não és tu o nosso Deus? Deus não precisa ser lembrado de que Ele é Deus, mas nós precisamos lembrar de que Ele é o nosso Deus. Nós precisamos lembrar que temos um Deus. E daqui a pouco ele começa, ali no versículo 10, a falar que os seus adversários, seus inimigos, os quais o Senhor não permitiu que os destruíssem, agora estavam tentando destruir o povo de Deus. E talvez sejam as aflições, talvez sejam as dificuldades, talvez as lutas internas, talvez a luta contra o pecado, quem sabe enfermidades ou outras situações que têm te afligido, tem vindo diante de você como um grande exército. E o texto da palavra do Senhor nos fala que daqui a pouco eles começam a orar, e no versículo 12, o rei Josafá fala algo extraordinário. Ele diz assim: ó, Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E quantas vezes você já falou isso? Senhor, não sei o que fazer, não sei como é que eu vou honrar esses compromissos. Senhor, não sei como é que eu vou vencer essa enfermidade. Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa dificuldade na minha família. Eu não sei o que fazer. Mas ele, de uma forma extraordinária, ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão diante de ti. Nós estamos olhando para o Senhor, porque quando eu elevo os meus olhos aos montes, dali vem o socorro.
do Senhor, Criador dos céus e da terra. E nessa hora ele faz essa oração, e a palavra do Senhor nos diz no versículo 14, que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita descendente de Asaf, que disse o seguinte: assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército, desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Também não fique atemorizado, não te preocupa com aquilo que talvez está tirando a tua paz, porque essa batalha não é tua, ela é do Senhor dos exércitos, aquele a quem nós confiamos, aquele a quem está a nossa vida, e precisamos ter a convicção de que Ele cuida de nós. E nessa hora, aquele levita cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala: olha, vocês, versículo 17, não precisam lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Mas há algo importante nesse texto, é importante que a gente tome posição, e a nossa posição é de joelhos na presença do Senhor, em jejum, em oração, é buscando a Deus, porque de fato, queridos, nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele luta as nossas batalhas, mas é preciso que eu e você tomemos uma posição diante dEle, uma posição de obedecer a Deus, de abrir mão do nosso orgulho, abrir mão das nossas convicções, para que de fato o Senhor possa agir nas nossas vidas. E Ele nos chama a atenção nesse sentido, e diz depois assim: olha, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Amém, queridos? Josafá, então, ele, no versículo 18, fala que ele vai se prostrar com o rosto em terra, e todo o povo também vai fazer o mesmo, em humilhação, em adoração ao Senhor. A primeira coisa que esse rei faz diante do povo é convocar todos para adorar ao Senhor, e ele começa ali a adorar o Senhor. Então no versículo 19 acontece algo mais inusitado ainda, diz que os levitas, eles se levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Sabe, queridos, é fácil a gente adorar o Senhor, a gente louvar o Senhor, quando temos dinheiro na nossa conta, quando estamos com saúde, quando a nossa família vai bem, quando não tem nenhuma dificuldade aparente em nossas vidas. Não é difícil a gente adorar o Senhor, mas o difícil, de fato, é a gente continuar adorando ao Senhor pelo que Ele é, e louvando o Senhor, mesmo quando tudo parece que não está de acordo com aquilo que gostaríamos. E esses levitas, eles começam a adorar o Senhor. Então o rei Josafá, diz a palavra que eles saem ali para a guerra, e ele fala ao povo de Judá e Jerusalém, diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas, e vocês terão a vitória. E a mesma coisa eu quero dizer para a igreja do Senhor: tenha fé no Senhor, confia no Senhor, confia na palavra de Deus, confia na promessa que Deus fez para a tua vida, e você terá a vitória. Se obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, e se atendermos a tudo aquilo que Ele nos manda por meio dos seus mandamentos, o Senhor será conosco, e o Senhor nos dará a vitória. E depois disso, a palavra de Deus continua a narrativa no versículo 21, e fala algo ainda mais extraordinário para a gente, algo muito mais inusitado, e diz que Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Tu imagina, Cláudio, um exército marchando para a guerra, e aí a gente vai colocar à frente, imagina que nós somos um exército, e nós vamos chamar o Raoni, o Tule, o Marcos, o Elias, vamos chamar aqueles que louvam ao Senhor. O André vai ficar fora do exército, ainda que não tem idade, mas vamos colocar esses homens à frente do exército, e sabe com que armas? Somente o louvor de vocês. Isso é coisa de Deus. Deus, Ele faz coisas que confundem e mudam completamente os nossos conceitos.
O que ele está dizendo para a gente, olha, no meio da batalha, no meio da tribulação, da dificuldade, adorem ao meu nome, glorifiquem o meu nome. E como é difícil a gente fazer isso, mas o Senhor nos chama a ter uma outra atitude, a se colocar em posição de adoração ao Senhor. E diz a palavra de Deus então que aqueles homens foram ali para o campo de batalha e começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, e Deus preparou emboscadas, e no meio daquela batalha espiritual ali, naquela guerra, eles foram derrotados. Nós estamos diante de uma guerra que a gente não consegue ver. Algumas se manifestam por meio das adversidades, das enfermidades, provações e lutas, mas o Senhor espera o nosso louvor e a nossa adoração. E Ele deu vitória ali, naquela batalha, diz a palavra de Deus, que os amonitas, os moabitas e todos ali começaram a destruir uns aos outros, lutar uns contra os outros, que quando o povo de Judá, o exército chegou ali naquele lugar onde eles estavam, viram apenas cadáveres no chão. E eles começaram então depois a saquear todo aquele espólio de guerra, e passaram 3 dias e não conseguiam dar conta daquilo, e no 4º dia eles reuniram-se, sabe para quê? Para louvar o Senhor. É impressionante porque eles vão louvar o Senhor no momento da ameaça, antes da batalha, durante a guerra e depois da guerra. Continuam louvando o Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, queridos. Nós fomos chamados, no nosso propósito de existência é glorificar o Deus Todo-Poderoso. É para isso que nós fomos chamados, para honrar o Deus Todo-Poderoso, para glorificar o seu nome, para honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E assim a palavra de Deus narra que eles venceram a guerra, voltaram alegres para Jerusalém, e quando entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, para quê? Para adorar o Senhor, ao som de liras, de harpas e de cornetas. E é o que o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar, para de tentar lutar com tuas próprias forças, para de tentar resolver os problemas da tua maneira. O Senhor te chama e te diz: aquietai-vos, descanse em mim, confia em mim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. E a gente vê esse rei que chega numa circunstância e diz: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Que os nossos olhos possam estar no Senhor. Amém, queridos? Uma outra narrativa que eu gosto muito, que me chama muita atenção, é de Davi, que além de José, Davi é o meu personagem favorito também. E Davi, ele fala, a palavra de Deus nos fala que ele venceu as batalhas em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor nos fala, narra e traz um relato de que, em razão do orgulho, da desobediência de Saul, ele perdeu o reinado, e Deus chamou um outro rei segundo o seu coração, Davi. E diz o texto bíblico, quero que você acompanhe na sua Bíblia, em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, nos diz que Samuel estava entristecido, e Deus fala com ele e diz assim: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. E ele diz para que ele vá até Belém, ele é enviado até Jessé, porque Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei. Então ele obedece a palavra do Senhor, ele vai até Jessé, ele convida os seus filhos para um sacrifício, e ali no versículo 6, fala que Jessé começa a trazer os seus filhos, e que Samuel viu a Eliabe, e ele pensa assim: olha, certamente este é o que o Senhor vai ungir, porque ele tem porte de guerreiro, ele tem uma aparência de rei, e deve ser esse a quem o Senhor escolheu. Só que, queridos, nós olhamos para a aparência, o Senhor vê o coração, e exatamente isso que o Senhor fala para Samuel. Ele diz assim: olha, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Deus está olhando o teu coração. Deus sabe que somos falhos, sabe que temos dificuldades, sabe que temos provações e lutas, que temos conflitos internos e externos,
mas Ele olha o teu coração. Ele não vê como o homem vê, Ele não vê a aparência. E conta a narrativa bíblica que depois Jessé chamou Abinadab, e também o Senhor disse, não é ele que eu escolhi, chamou Samar, e também não era o escolhido, e Jessé foi chamando seus filhos, e chamou 7 filhos. E aqui algo que nos chama a atenção, porque depois de chamar 7 filhos, ele não lembrou de Davi. Ele não lembrou de Davi. Ou Davi era rejeitado pela família, ou era desprezado por ser jovem, ou as duas coisas, ou mais alguma coisa. Não sabemos. Mas a verdade é que ele não foi chamado. E depois disso ali, depois de chamar ali os seus filhos, o profeta pergunta, estão todos os teus filhos? Não tem mais ninguém? Ele diz assim, olha, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, ele é uma pessoa de menos importância. Ele está ali, cuidando das ovelhas, fazendo talvez o que os outros não querem fazer, ou que talvez seja da idade dele fazer. O texto bíblico não conta para a gente mais do que isso, mas ele diz então que o profeta diz assim, traga-o aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E quando chega ali Davi, aquele, como diz a palavra de Deus, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, o Senhor diz, é este, unja-o. Sabe por quê, queridos? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolhe uma pessoa completamente improvável. E quer ver uma pessoa improvável? Eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. E Deus escolhe alguém que não teria condição nenhuma. Mas Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. E Ele chama Davi ali para uma missão muito importante, unge ele como rei, e a partir daquele momento ele é cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor vem sobre ele, e a narrativa bíblica continua falando ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que Davi continuou fazendo aquilo que ele fazia, cuidar das ovelhas, ele tinha recebido uma promessa do Senhor, e você também deve ter recebido uma promessa, e deve lembrar dessa promessa, mas Deus não esqueceu da promessa, Deus te chamou e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O texto bíblico ele fala no primeiro livro de Samuel 17, que os filisteus se reuniram, um exército para lutar contra os israelitas, e no meio desse exército estava um gigante chamado Golias, um homem de 2,90 metros, e a narrativa fala aqui no versículo 5, que ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos, nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, só de olhar para esse cara já dava medo. Só que Davi era diferente, Davi era fora da curva, segundo o coração de Deus, e Davizinho estava ali cuidando das ovelhas, fazendo o que ele tinha que fazer, e ele recebe uma orientação do seu pai, para ir até os seus irmãos, levar mantimento, levar também para o comandante da guarda. E esse gigante, ele fez um desafio aos filhos de Israel, durante 40 dias, de manhã e à tarde, ele falava assim, olha, escolha um homem para lutar comigo, porque se este homem vencer a luta, nos tornaremos escravos de vocês, mas se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. E a palavra do Senhor nos conta então, que Jessé envia ali Davi para ir até os seus irmãos, que estão na guerra, e quando ele chega ao acampamento, ele deixa tudo aquilo que ele trouxe ali com aquela pessoa responsável pelos suprimentos, e ele corre para onde? Para a linha de batalha. Ele vai lá ver como é que estavam seus irmãos, e ele é surpreendido com esse gigante afrontando o exército do Deus vivo. E naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que ele pergunta ali, olha,
Ao ouvir a afronta, ele diz: que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí falam para ele: olha, o rei vai encher de riquezas, vai dar a mão da sua filha em casamento, vai tirar uns impostos da casa ali, daquele que vencer essa batalha dos seus pais. E no capítulo 17, versículo 31, nos diz que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi então diz a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Amados, quantas guerras Davi já tinha lutado? Nenhuma. Qual era a chance dele vencer essa batalha? Nenhuma. Só que ele não estava indo por ele mesmo, ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. E talvez essa batalha, essa luta que está diante de você, você também não tenha condição de vencer, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio, Ele é tua torre segura, é onde você tem a segurança de saber que Ele é o teu Deus e que Ele luta as tuas batalhas. Mas é necessário que a gente tome posição, e naquela hora ali Davi tomou posição, diante daquele desafio que ninguém queria aceitar. Ele disse: olha, o teu servo irá e lutará com ele. Saul olhou para ele e talvez, percebendo ali a sua condição física, disse: olha, você não tem condições de lutar, você não consegue lutar com esse filisteu, porque você é apenas um moço, um rapaz, mas ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Ele já está acostumado com isso. E talvez nós estejamos na mesma condição de Davi, diante de uma batalha, de uma luta que não sabemos como enfrentar, e que talvez não temos nem condições de enfrentar com as nossas próprias forças, mas o Senhor te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar com as tuas forças, confia em mim, toma posição, se coloca de joelhos na minha presença, busca a minha face. Diante dessa situação, no capítulo 17 ali de 1 Samuel, Davi disse a Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. O Davi talvez seja um dos caras mais loucos que eu já ouvi falar, e você também, porque quem é que vai atrás de um leão? Ele conta ali para Saul, ele diz assim: olha, quando chega um leão ali e rouba uma ovelha, eu vou atrás dele, e eu vou lá e pego ele pela juba dele e dou umas pancadas nele, depois eu mato, e ele não vem mais atrás de ovelha. Ele fala: ó, já matei urso, já matei leão, e agora eu vou fazer a mesma coisa também. Davi não tinha muita noção do tamanho dele, né? Mas ele tinha noção do Deus que ele servia. A gente falava aqui no primeiro culto daquela musiquinha bem legal, né? Que eu posso ser pequenininho, mas o nosso Deus é o quê? Bem grandão, né? Davi poderia compor essa música também. Ele tinha noção desse Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que a força não vem dele. Queridos, nós estamos vivos, nós estamos respirando, não é por nós, não é pelo nosso coração, é porque Deus é o pulsar do nosso coração, é porque Ele é o ar que respiramos, Ele é quem nos dá a vida. Não tem nada que a gente possa fazer sem Deus. E ele tinha essa convicção. Então Saul diz para ele: vai, que o Senhor esteja com você, mas só para garantir eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar minha túnica, vou te colocar uma armadura. E aí Saul coloca um capacete de bronze, e depois Davi prende aquela espada ali na túnica, e ele tenta andar, e diz: olha, não consigo andar com isso, não estou acostumado com armadura, ele nunca tinha lutado, e ele começa a tirar tudo, e vai para a guerra sem proteção nenhuma. E o que ele faz ali, cheio do Espírito Santo, dirigido por Deus, ele vai pegar ali o seu cajado, escolher ali no riacho 5 pedras, e coloca ali no seu alforje, e com a sua tiradeira na mão, ele se aproxima do filisteu. E quando Golias olha para ele, e vê aquele jovem, ele despreza completamente, ele não considera. E talvez o nosso inimigo tente nos desprezar, mas é em nome do Senhor que nós vamos enfrentar o nosso inimigo,
porque do Senhor é a guerra, é Ele quem peleja por nós, é Ele que vence as nossas batalhas. E o texto bíblico continua falando então, que diante daquela afronta, diante daquela situação, Davi ele se aproxima e diz assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Diga para o teu problema: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que é o meu Senhor, o Jeová Nissi, aquele que é a minha bandeira, que vai à frente do exército, o Jeová Shalom, que nos dá paz, mesmo diante da guerra. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele fala: olha, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, pois aqueles que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, mas é pelo Senhor, é Ele quem concede a vitória, é Ele que nos dá a vitória, não é pelas nossas forças. E diante disso, diz o texto bíblico ali no versículo 48, que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo, e retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Depois Davi vai ali, tira sua espada, corta sua cabeça, e o exército filisteu começa a fugir. Davi venceu muitas batalhas, venceu o gigante Golias, venceu muitas outras batalhas, mas ele sabia que a força não estava nele, a força estava no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, aquele que luta por nós, aquele que luta as nossas batalhas. Tanto é que no Salmos 27, versículo 3, Davi escreveu: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, porque a minha confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos que está conosco. Amém? Para concluir, quero ler o texto de Êxodo no capítulo 14, versículo 14, que diz assim: quando Moisés estava ali diante do povo hebreu marchando, e estava atrás dele o exército de Faraó, à frente estava o mar, e ele disse: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, fiquem calmos, confia no Senhor, não permita que o teu coração fique aflito, atemorizado, ou talvez até mesmo inquieto, mas confia no Senhor, mesmo quando todas as coisas talvez estiverem fora do teu controle. E quando você não souber o que fazer, diga para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti, assim como fez o rei Josafá. Amém, queridos? Fique de pé nesse momento, convido você a ficar de pé, meditando nessa palavra, e feche os teus olhos. Nós vamos louvar o Senhor, assim como o rei Josafá colocou o exército, colocou ali os levitas ali à frente do exército. Nós temos aqui um exército que está lutando uma guerra espiritual também por nós, e nós queremos aqui nesse momento colocar diante do Senhor as nossas vidas. Davi não lutou com as suas forças, ele lutou em nome do Senhor. E talvez você esteja também preocupado, ansioso, talvez esteja de alguma forma com a tua alma inquieta, mas o Senhor te diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. E eu quero desafiar você nesta noite a colocar a tua vida diante do Senhor. Não sei se você já entregou a tua vida a Jesus, mas se você não fez isso, entrega a tua vida ao Senhor hoje. E se você já entregou a tua vida ao Senhor, mas está passando por uma tribulação, uma dificuldade muito grande, um problema que talvez diante de você seja um gigante, o Senhor te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero te convidar, enquanto louvamos o Senhor, você colocar no altar de Deus a sua vida, o teu coração, colocar esse problema, essa enfermidade, essa inquietação, essa ansiedade, esse medo, colocar diante de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, que operou no passado, que operou ali na vida de Josafá, de Davi, do povo de Israel, Ele continua operando hoje. Amém?